Shalom a todos alunos, a todos participantes, a todos que estão envolvidos nesse projeto, dessas aulas sobre a fé pentecostal, sobre o movimento pentecostal, o pentecostalismo. E, claro, essa playlist é uma playlist para você ampliar o seu conhecimento dentro do aspecto do que vem a ser e das características, liturgia, estratégias, ações, teologia da fé pentecostal. Mas antes de entrarmos na aula de hoje, eu quero te convidar a fazer duas coisas. Se não é inscrito, se inscrever no canal. Segundo, também sendo inscrito e já estando assistindo, dê aí o seu joinha colaborando conosco. Bom, nós hoje vamos falar da grande, vamos dizer assim, figura ou da grande pessoa, personagem do pentecostalismo global, do grande mentor, né, do pentecostalismo global, que foi William Seymour. Então hoje a nossa aula vai ser direcionada à pessoa de William Seymour, um descendente afro-americano que já era pastor, é bom frisar isso, já era pastor do movimento de santidade quando ele vai ouvindo várias notícias, né, sobre o Instituto Betel e tudo que estava ocorrendo de despertamento espiritual, com a ênfase do batismo do Espírito Santo e a evidência inicial do falar em línguas. Em 1905, William Seymour procura ir assistir ou se matricular ou estar participando de uma escola bíblica que vai inaugurar na região justamente aonde William Seymour se encontrava, que era no Texas, né? A região meridional do Texas, para poder ali assistir às aulas de Charles Farham. Devido ao segregalismo racial que ocorria naquela época, naquela região e por todo os Estados Unidos, Farham teve que procurar, não é? Vamos dizer assim, colocar o William Seymour em uma sala à parte para ele poder assistir às aulas, não estando, mesmo que não pudesse entrar na sala principal onde estavam todos os alunos, ele estaria numa sala à parte, podendo assim também ouvir, não é, todo o ensino que estava sendo procedido e ministrado. Quando ele ali começa a receber os ensinamentos, a sua visão vai ampliando ministerialmente e aí ele vai ficando convicto realmente de tudo que está sendo ensinado ali não muito depois de alguns dias que estava frequentando essa escola bíblica, e ele recebe um convite para pastorear uma igreja em Los Angeles, uma igreja do movimento de santidade em Los Angeles. Com isso, ele fala para Farham, ele se confidencia para Farham, expõe para Farham, né, para Charles Farham o que estava acontecendo com ele e pede a liberação, mesmo não tendo concluído o curso. Mas ele já estava impactado. A semente já tinha sido germinada, não é? Já estava crescendo e ele estava aí totalmente impactado, consciente, convicto do falar como das línguas estranhas como evidência inicial do batismo do Espírito Santo. E algo de grande importância, de grande significado, de grande sentido é que Farham, ele já sai dali com essa proposta de aonde ele estivesse, a igreja a qual ele estivesse à frente, ele iria transmitir esse ensino. Essa seria a sua mensagem, seria seu enfoque, o batismo do Espírito Santo, a busca pelo batismo do Espírito Santo. Mesmo até que ele, pessoalmente, o William Seymour, ainda não tinha participado dessa experiência e automaticamente sido batizado com o Espírito Santo. E com isso, ao chegar lá em Los Angeles e se dirigir à igreja a qual ele ia assumir, a primeira noite,
o primeiro momento de culto que ele participa pelo domingo pela manhã, ele vai pregar uma mensagem totalmente direcionada sobre o batismo do Espírito Santo e com a evidência inicial do falar em línguas estranhas. Com isso, a igreja e a liderança da igreja que estava ali aguardando ficou totalmente, vamos dizer assim, contrariada, não aceitou, não é? Não teve uma boa aceitabilidade essa mensagem, esse tema, esse assunto e essa proposta que estava apresentando o Seymour. O que decidem? Decidem trancar a igreja. Quando o Seymour vai embora para sua casa, eles trancam a igreja, colocam grades, cadeados nas portas, e quando o Seymour volta para o culto à noite para ministrar, a igreja estava com suas portas cerradas, fechadas, e não haveria mais a oportunidade de ali o Seymour entrar para poder dar continuidade ao ministério, à atividade pastoral em frente a esta igreja. A decisão de Seymour, então, é dirigir-se a uma casa de uma família que o convidou para estar com eles ali, participando desta, vamos dizer assim, nova, não é que seria uma nova doutrina, mas para eles era uma nova doutrina, essa novo ensinamento, essa nova doutrina do batismo do Espírito Santo com a evidência inicial em falar em línguas, que eram, claro, a família dos irmãos Asberries. E, claro, Asberries, o pai, a mãe, não é? E os seus filhos receberam com grande alegria, regozijo, William Seymour em sua casa. E aí o William Seymour começou ali mesmo na casa dos Asberries, começar a desenvolver ali campanhas de oração, porque o foco principal era a busca pelo batismo do Espírito Santo. E então o principal, vamos dizer, objetivo, intuito, a ação de William Seymour foi a oração incessante, contínua, até que um dia, numa hora de janta, no momento de janta, o primeiro a ser batizado, que caiu até inclusive da cadeira e foi batizado com o Espírito Santo, foi o dono, o proprietário da casa, o Asberry, né, o pai. E depois, na sequência, a mãe, os filhos, o William Seymour, todos foram naquele momento batizados com o Espírito Santo. Com isso, o movimento começou a tomar uma proporção, porque as notícias começaram a se espalhar pela vizinhança e muitas pessoas da vizinhança, da rua, a rua ali, a Brandebrouwer, rua Brandebrouwer, começou a virem participar, a virem a estar presentes, né, na casa dos Asberries, ou até se não podia entrar na casa, ficava em frente, na varanda ou no quintal, para verem e ouvirem as campanhas de oração e a busca pelo batismo do Espírito Santo e as palavras de ensinamento proferidas por William Seymour sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento. Com isso, muitos iam sendo batizados com o Espírito Santo. Como o tamanho, a proporção de pessoas tomou um tamanho muito grande, uma proporção muito grande, o que eles decidiram? Vamos ter que alugar um salão, um local. Com isso começaram a procurar e encontraram um salão abandonado, né, que estava totalmente ali, vamos dizer assim, precisando de uma restauração, que era localizado na Rua Azusa, tá? No bairro do Taunton, um bairro que era de Los Angeles, um bairro, vamos dizer assim, simples, humilde de Los Angeles. Com isso, eles recuperaram, restauraram o salão e automaticamente ali iniciaram as reuniões com todos que vinham afluindo para aquele salão para ouvir William Seymour pregar sobre o batismo do Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, e muitas pessoas eram acrescentadas. E claro que eram acrescentadas, e a marca central era o batismo do Espírito Santo, eram também automaticamente
batizadas com o Espírito Santo, porque iam com aquele foco, vamos buscar, buscar, buscar em contínuas campanhas de oração neste local até ser batizado com o Espírito Santo. Não demorou 3 anos essa expansão de avivamento e de crescimento na Rua Azusa torna-se conhecida e torna-se notória dentro da cidade. E aí começam as estratégias de crescimento e até, vamos dizer assim, as propostas de crescimento. Entre uma delas foi o periódico, o jornal denominado A Fé Apostólica. Tá? Esse jornal, A Fé Apostólica, só para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro grande marco do pentecostalismo global através da pessoa de William Seymour com essa proposta, porque o número de pessoas que se inscreveram para receber o jornal, se filiaram para se inscrever e receber o jornal, foi cerca de 50 mil pessoas, tá? 50 mil pessoas. Depois de pouco tempo, o reavivamento, claro, o que vai acontecer? Vai explodir, vai crescer, vai tornar uma proporção extraordinária, expressiva, né? E vai tornar-se rapidamente um acontecimento de cunho nacional e internacional. Dentro de, claro, algumas semanas, essa notícia do derramamento da Rua Azusa estava sendo lida em todos os Estados Unidos e em outras partes do mundo aonde o jornal estava chegando, através das pessoas que tinham o ler adquirido, e com isso esse movimento toma uma proporção. A Igreja da Fé Apostólica da Rua Azusa, dirigida e conduzida por William Seymour, toma uma proporção assim a nível, já vamos dizer, de outras nações, de outros países que estavam ouvindo falar do que estava acontecendo na Rua Azusa. E aí nós podemos colocar algumas outras características, além do jornal. Vamos colocar aqui uma quarta característica que já estava até atrelada ao jornal, que é o tema de um dos capítulos do jornal, ou de um artigo do jornal, que foi ali: o Pentecostes chegou, né? E com essa ênfase do Pentecostes chegou, eles relataram tudo que estava acontecendo ali na fé apostólica, principalmente falando que estava acontecendo uma volta, um retorno da igreja ao tempo, ao período, ao momento do Pentecostes de Atos 2, e o grande foco era batismo do Espírito Santo, falar em línguas como evidência inicial, a santificação e a evangelização, ou seja, vidas sendo alcançadas, salvas, impactadas pelo poder da palavra através da unção do Espírito Santo. E com isso a igreja vai tomando uma proporção muito grande, porque a cada um que ia se convertendo, que ia sendo adicionado à igreja, ele buscava o batismo com o Espírito Santo e tornava-se um testemunha e ia testificar o que estava vendo e ouvindo ali dentro daquele galpão da Rua Azusa. Né? E com isso a igreja foi começando a tomar um crescimento, uma proporção muito grande, e claro que a Rua Azusa tornou-se um referencial do avivamento naquele período do século XIX, no início do século XIX, ali dentro do contexto de Los Angeles, automaticamente os Estados Unidos. Isso fez com que afluísse para ali pessoas de outros países, de outras nacionalidades, que vinham para conhecer de perto o que estava acontecendo, que vinham participar, que vinham constatar. O foco da liturgia, o cerne da liturgia, em si pautava em 3 questões. Primeiro, a oração. William Seymour era um homem que focava as suas reuniões, as suas concentrações, sendo essas com grande ênfase na oração, na campanha de oração para receber o batismo do Espírito Santo. A mensagem não era uma mensagem de grande proporção teológica, não, era uma mensagem simples, bíblica, com a ênfase no batismo do Espírito Santo e o falar em línguas estranhas como evidência inicial. E com esse ênfase, com esse foco em Atos 2 e os acontecimentos
vamos assim, resultantes de Atos 2 no contexto do livro de Atos, era a ênfase, era o foco do ensinamento, da mensagem pregada nas reuniões ali dentro da Igreja da Fé Apostólica na Rua Azusa. Automaticamente, também havia mensagens com essa ênfase, havia louvores com essa ênfase, havia todo o contexto litúrgico era enfatizado em um momento de pentecostalismo, de difundir o pentecostalismo, difundir a ação pentecostal. E a grande proposta era sair dali de dentro do culto, da reunião, impactado, cheio do poder do Espírito Santo, tornando-se uma autêntica testemunha do que estava vendo e ouvindo e automaticamente levando-o para outras pessoas, alcançando outras pessoas para vir participar das reuniões e dando notícias, anunciando o Evangelho, anunciando o batismo com o Espírito Santo e com evidência no falar em línguas estranhas, e automaticamente muitas pessoas iam afluindo à Rua Azusa para participar dessas campanhas, para ouvir o William Seymour falar e para estar submergido nesse avivamento e nessa campanha de avivamento total que estava ocorrendo dentro do contexto do pentecostalismo, que já agora começava a se tornar um pentecostalismo global, porque as pessoas vinham participar, ouvir, eram totalmente absorvidas por esse poder e iam para as suas regiões, iam para dentro dos Estados Unidos ou até outras nações de outras nacionalidades que vinham participar e retornavam para os seus países com essa proposta de impactar os seus países com a mensagem pentecostal do batismo do Espírito Santo, com a evidência o falar em línguas. Então a pessoa de William Seymour foi um grande referencial para o pentecostalismo global, foi aquele que deu o start, deu o impulso para a obra, vamos assim, do pentecostalismo global tomar uma proporção a nível mundial. Por isso que eu denomino pentecostalismo global, que alcançou o globo terrestre, impactou o globo terrestre. Pessoas foram levando essa mensagem por toda a parte da terra e hoje automaticamente vocês sabem a proporção que está. Então, nós devemos que a pessoa de William Seymour, a visão e percepção de William Seymour, a espontaneidade de William Seymour, a entrega de William Seymour como um homem simples, mas totalmente destemido de coragem, impactado, impelido pelo poder do Espírito Santo, fez esta obra tornar-se uma obra de grande exponencial, de grande expoência a nível mundial. Então era essa a grande marca do pentecostalismo global, as reuniões de avivamento ali na Rua Azusa, sendo uma promovedora de um avivamento a nível mundial e causando impactos mundiais dentro do contexto do que estava evidenciado em Atos 2, tornando-se agora uma realidade num momento de grande despertamento que estava ocorrendo com essa tônica, retornar a igreja ao contexto de Atos 2. Essa que era a grande proposta. Então era isso que nós tínhamos para a aula de hoje, falando um pouco sobre William Seymour, o grande mentor do pentecostalismo global, que iniciou, como nós temos visto lá ainda nas origens, né, nas raízes lá do movimento dos morávios, e aí foi em frente, como vocês têm acompanhado dentro do contexto das aulas sobre a teologia pentecostal nesse nosso canal, a Rota da Teologia.